Senhor. Sejam bem-vindos a mais um encontro com a Palavra de Deus. Nós estamos felizes e estamos compartilhando com você aquilo que Deus tem falado conosco nesses dias. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que fala a respeito do reino dos céus. Porque nós pensamos que Jesus ele veio aqui na terra anunciar uma religião. A minha religião é certa, é o cristianismo. Aí o judeu, não, a minha religião é certa, eu sou judeu. Aí o outro diz, não, a minha religião, eu sou muçulmano. E assim vai, eu sou espírita, eu sou sou católico. Mas nós precisamos conhecer ao Senhor, nós precisamos conhecer a Deus. Qual é o propósito dele? Então, hoje eu quero falar com você a respeito do reino dos céus, do reino de Deus. Jesus, quando ele veio aqui, ele veio anunciar um reino onde tem um rei que é absoluto. Nós que vivemos num país de presidencialismo, muitas vezes nós não conseguimos assimilar o que é um rei. Vou citar para você um exemplo. Um rei na Coreia do Norte, ele é absoluto. Ele faz o que ele quer, ele dita as leis, ele dita as normas, ele convoca o povo, ele manda matar, ele dá vida, né? Ele é o total, ele é o que manda totalmente no lugar. E Jesus ele veio fazer isso aqui na terra, ele veio anunciar o reino dos céus. Então eu quero dizer a você que é muito preso em religião, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Rei absoluto. E eu quero ler algumas passagens porque para nós o que vale é a Bíblia. O que vale é o que está escrito na Palavra de Deus. E eu quero compartilhar com você alguns textos que falam sobre reino. E na grande maioria dos textos que eu vou ler com você, foi o próprio Jesus que veio ministrar, foi o próprio Jesus que veio falando. Então, quero convocar você a ler Mateus 4,17. Está escrito assim, daí por diante, voltando, Jesus, ele chegou, cresceu, estava a ponto a começar o seu ministério e ele foi batizado. Depois que ele foi batizado nas águas com 30 anos de idade, ele vai ao deserto. E aí Mateus 4,17 fala assim, daí por diante passou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. O reino, ele tem algumas coisas distintas. Por exemplo, um rei, ele tem a sua moeda. Um reino, ele tem as suas leis. Ele tem a sua cultura, a cultura do reino. Sabe, ele é investido de várias coisas. Por exemplo, quero te dizer, o livro da lei do reino de Deus, ele se chama Bíblia. Nesse livro estão contidas todas as leis do reino de Deus. Então você tem, no Brasil, por exemplo, você tem os códigos, Código Civil, Código Trabalhista, Código, sabe, todos os códigos você tem, tributário, etc. No reino de Deus você tem a Bíblia, que é a palavra de Deus, que são as leis do reino. E no reino dos céus também tem a moeda. Aquilo que você consegue, ele tem o seu dinheiro, ele tem o seu papel. O reino de Deus, a moeda, ela chama-se fé. Através da fé você conquista. A fé é a moeda que rege o reino dos céus. Através da fé você consegue aquilo que normalmente você não conseguiria. Você consegue a cura, você consegue a libertação, você consegue um emprego, N coisas, através da fé. E eu quero continuar, eu quero compartilhar vários textos que é para você entender que existe um rei e existe um reino, e você só tem um caminho, ou você faz parte do reino, ou você está fora do reino. Então Jesus, depois que quando ele estava no deserto, ele foi para o deserto e aí ele começou a ensinar.
E em Mateus 4:23 ele fala assim: percorria Jesus toda a Galileia, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre os povos. Pregando o evangelho do reino, não é da religião, eu sou dessa denominação, eu sou daquela, eu sou católico, eu sou isso, nada disso, o reino. Em Mateus 5:3 ele fala assim: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Reino dos céus, sabe, os céus, ele é um reino. E aí ele vai falando em Mateus 6, 9, 10, todos conhecem isso, todos, isso daqui é cantado, né? Quando Jesus ele vem e nos ensina o Pai Nosso, e ele fala assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Venha o teu reino, venha o teu reino de amor, venha o teu reino de justiça, venha o teu reino de cura, venha o teu reino de sabedoria, venha o teu reino de paz, venha o teu reino de prosperidade, venha o teu reino. Sabe, nós nos enganamos e nós gostamos de ser enganados, nós gostamos de ouvir coisas que massageiam os nossos ouvidos. Outro dia eu estava conversando com uma moça, ela falou assim: nossa, mas se for assim do jeito que você fala é muito fácil. Não pode ser tão fácil. É tão fácil. Ou você pertence a Deus ou você não pertence. E ele vai falando e Jesus continua falando. E ele fala assim, Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais são estas coisas? Estas coisas é a sabedoria, essas coisas são o discernimento, essas coisas são a paz que excede todo entendimento. Buscai primeiro o reino dos céus. Como que eu faço para buscar o reino de Deus? Sabe, o reino de Deus, nós evangélicos gostamos de dizer assim: olha, o meu ministério. Quando você é um ministro, quando você está em um país estranho, você não faz parte daquele país. Assim como nós não fazemos parte da terra, o nosso reino é o reino celestial. Então, quando nós temos um ministério, quando, por exemplo, assim, tem um ministro que vai para outro país, tudo que rege ele vem do país de origem. Né? Tudo, a comida que ele come, a bebida, os costumes, a língua, tudo ele tem do país de origem. Você que é um cidadão do reino dos céus, o seu linguajar, o seu andar, o seu falar, tudo tem que ser de acordo com o reino dos céus. Aí Jesus prossegue e fala assim: e Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando as enfermidades. E ele fala assim: olha, à medida que seguires, pegarão o que está. À medida que seguirdes, pregai que está perto o reino dos céus. Está perto o reino dos céus. Sabe, o reino de Deus, ele está dentro de você. Você tem que viver como cidadão do reino, não como um cidadão desta terra, não segundo os costumes dessa terra. Sabe, nós precisamos deixar. Quem inventou religião, quem inventou leis, quem inventou essas coisas todas foi o homem. Sabe, porque o homem gosta de dificultar, ele gosta de dizer que as coisas são mais complicadas. Não, elas não são complicadas. Deus é simples, ele nos fez simples para que nós possamos viver de maneira simples. Você tem que estar dentro do reino, sair do reino das trevas e entrar no reino dos céus. Esse é o seu maior papel. E ele fala assim, olha, Jesus, ele fala assim: ao que respondeu, porque a vós outro é dado conhecer os mistérios do reino dos céus.
as leis do Senhor, a lei do Senhor que refrigera a alma, a lei do Senhor que nos transporta, ela nos tira do reino das trevas, que você vivia segundo os costumes da sua carne, que você vivia segundo os costumes desse mundo, sabe, onde havia prostituição, onde havia roubo, onde havia adultério, onde havia mentira, sabe, onde havia fornicação, onde havia toda sorte de pecados. E aí você fala, não, eu não quero pertencer ao reino das trevas, sabe, eu quero ser do reino de Deus. E o Senhor, Ele te convida para que você faça parte desse reino. Olha, eu volto já para continuar falando com você um pouco mais a respeito do reino, para que você tenha noção de que não é uma religião que salva, para que você tenha noção que aquele que começou na tua vida, Ele vai aperfeiçoar. Não saia daí, eu volto já. Estamos de volta com o programa Com a Palavra. Hoje eu estou falando com você a respeito do reino dos céus, a respeito do reino de paz, de justiça, a respeito do reino de Deus. Nós nos enganamos e muitas vezes, quando nós pensamos que nós somos de uma determinada religião, somos de determinada denominação, de determinado isso ou aquilo, e eu hoje estou falando com você, tudo que eu estou falando com você hoje são palavras que Jesus falou, palavras que Ele foi ministrando enquanto Ele esteve aqui, e Ele foi nos ensinando que Ele não veio pregar uma religião, uma forma de viver, Ele veio pregar um reino, e é sobre esse reino que eu estou falando. E eu convido você a abrir também em Mateus 16, 19, onde o Senhor Jesus está dizendo assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Olha que coisa fantástica que Jesus está falando aqui. Eu quero te dar chaves do meu reino, a chave do reino dos céus, e tudo que você ligar na terra vai ser ligado nos céus. Os céus, eles se movimentam de acordo com aquilo que nós profetizamos, daquilo que nós fazemos aqui na terra. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E ele prossegue falando do reino, e ele fala 24:14, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, a testemunha de todas as nações, então virá o fim. Será pregado o evangelho do reino, E em Mateus 18:16 ele fala assim: Jesus, porém, chamando para junto de si os discípulos, ordenou: deixai vir todos os pequeninos e não desembaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Ele falando das crianças, deixai vir a mim as crianças, porque delas é feito o reino dos céus. E ele fala: você tem que vir a mim tal como uma criança. Em Lucas 22:29, assim como o Pai me confiou o reino, eu vou-lo confio. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, confiou o reino dele a Jesus Cristo, e Jesus Cristo veio e confiou o reino dele em nós, em mim e em você. Como é esse reino, né? Em João 3:5 está escrito assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. São palavras de Jesus. Nascer da água e do Espírito é quando você toma a decisão sua, voluntária, pessoal, sabe? Com a sua consciência, com sua sabedoria de servir a Deus. Aí, qual é o próximo passo? O batismo. O batismo, quando você se batiza, você está dizendo para o mundo: eu estou fazendo opção pelo reino dos céus.
Eu estou fazendo opção para servir a Deus, para ser membro desse reino. Eu estou saindo do reino das trevas e estou entrando no reino da luz. Isso significa o batismo, é você morrer para aquilo que era velho e nascer para aquilo que é novo. Então, quando você faz isso, publicamente você está assumindo: eu sou um cidadão dos céus. E Jesus, ele prossegue, ele vai falando, sobre o reino. Em João 18:36, ele fala assim: respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Ele não falou a minha religião, ele não falou a minha seita, ele não falou os meus dogmas, ele não falou os meus costumes, ele falou o meu reino. Isso quando ele foi entregue a Pilatos. E ali em Atos 14:22, o apóstolo Paulo fala assim, olha: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Em 1 Coríntios 4:20 ele fala assim: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O reino de Deus é poderoso. E ele fala assim, e ele prossegue falando, o Senhor vai nos ensinando em Efésios 5:5, ele fala assim: sabei, pois, isto, que nenhum incontinente, impuro, avarenta, que é idólatra, não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aí em Hebreus 12:28, isso tudo no Novo Testamento. Por isto, recebendo em nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. E aí, Deus, ele vai nos ensinando. Você percebeu quantos versículos eu falei com você a respeito do reino dos céus? Você percebeu o quanto Jesus, ele foi falando a respeito do reino? O que é um reino? O que é um rei? Um rei, ele é todo poderoso, é o que o nosso Deus é. Um rei, ele é aquele que dita as leis e o seu povo obedece. Um rei é aquele que domina sobre aquela nação, que domina sobre aquele reino. Esse é o nosso Deus. E ele fala assim, olha: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. E ele, em Apocalipse, fechando, ele fala assim: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ele reinará como rei pelos séculos dos séculos. E aí eu quero dizer para você uma coisa a respeito disso. O reino dos céus, ele é prometido, mas o reino dos céus, ele tem que ser conquistado. Você tem que conquistar o direito de pertencer a esse reino. Você tem que servir a Deus como teu único Senhor. Você tem que servir a Deus como único, Salvador. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Jesus Cristo, seu Filho. O Espírito Santo, Jesus e Deus, a Trindade. Fora disso, é religião formada por homens. Fora disso, quem criou foram os homens. Único Senhor, único reino. Quando você entra no reino dos céus, você é um participante de tudo que aquele reino tem. Aquele reino tem cura, aquele reino tem paz.
O reino de Deus tem sabedoria, sabe? Deus, ele vai te ensinando, o Espírito Santo vai te ensinando todas as coisas. Agora, você não pertence mais ao reino das trevas, você pertence ao reino de Deus, e esse reino você vai conquistando todos os dias. Todos os dias você vai deixando coisas do reino das trevas e vai fazendo as coisas do reino dos céus, e você vai conquistando através da fé. A lei você vai conhecendo através da palavra de Deus, e a fé, como eu falei no começo, ela é a moeda. Através da fé você conquista, através da fé você toma o reino de Deus. O dinheiro do reino dos céus é a fé. Quando você crê, você conquista. Quando você crê, você domina. Quando você crê, você é curado. Quando você crê, você é transformado. Quando você crê, você é livre dos vícios. Você é livre de todas as amarrações das trevas. Você é curado de todas as enfermidades. E a paz que existe no reino dos céus, ela entra na sua vida e você vai sentir a diferença. O que passar disso não vem de Deus. Jesus, mais uma vez, ele veio anunciar o reino de Deus. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você hoje. Espero que você tenha entendido um pouco, sabe? Procura ler, procura saber. Se você perdeu alguma coisa, nós estamos no YouTube, você vai lá, põe de novo. Se você tiver dúvidas, tem o meu e-mail, pode escrever, tem o WhatsApp, pode mandar. Nós estamos aqui para te ajudar, nós estamos aqui para levar o reino dos céus até você, levar o reino de Deus até você, não a religião, não aquilo que o homem criou, não aquilo que Satanás criou, sabe, para te enganar, para te tirar do foco que é servir a Deus, para te tirar, sabe, a atenção do reino dos céus. Você tem toda a liberdade para procurar a Deus. Graças a Deus vivemos um país livre. Graças a Deus o reino de Deus está à sua disposição hoje. O reino está à sua disposição agora. Convido você a orar comigo. Vamos orar? Senhor, venha de encontro com a necessidade, venha de encontro, Pai, com a sabedoria, com o intelecto, porque, Senhor, nós queremos decisões racionais, não emocionais. Eu raciocínio, por isso eu quero, por isso eu vou atrás, por isso eu quero saber. Meu Deus, em nome de Jesus, que cada pessoa que estiver te aceitando como o único Salvador, escreve o nome dela no livro da vida e venha, Senhor, da sabedoria e o discernimento em nome de Jesus. Amém, amém. Que você possa ficar guardado por essa palavra. Fique com Deus, fique na paz do Senhor.